Opa, que bom que você está aqui. Nesse vídeo eu quero te mostrar como evitar uma traição. Eu sou Fabiano Henrique, criador do União Memorável, um espaço seguro de formação e terapia para casais. Eu sei que na sua cabeça deve estar passando algo do gênero: como que eu vou evitar uma traição se isso é uma atitude, é uma decisão da outra pessoa? Como que eu vou fazer isso? Ou então você fala assim: como é que eu vou evitar traição? Ele é um mau caráter mesmo. O meu cônjuge é um mau caráter mesmo. Não pode ver um rabo de saia que já vai atrás. Tá bem. Vamos começar então por essa questão do mau caráter. Se você nasceu dos anos 70, da década de 70 para cá, me desculpa te dizer, você também é um mau caráter. Eu também sou um mau caráter. Porque na verdade, o que é o mau caráter? É um caráter mal formado. Ok? Se a gente pegar aí nessa época, o que passava nas televisões? Nós fomos criados pela televisão praticamente, na é verdade. Nossos pais estavam fora trabalhando, lutando pelo sustento da nossa família, e a gente ficava onde o dia inteiro? Na frente da televisão. O que passava lá? Sessão da tarde, Malhação, Xuxa, que mais? Banheiro do Gugu e outros programas que talvez seja até impróprios para algumas pessoas que vão assistir esse vídeo aí, eu não sei. Então, tirando essa questão do mau caráter, ninguém acorda do nada. Um dia acorda, tá dormindo, abriu o olho, nossa, hoje eu vou trair meu cônjuge. Não existe isso. Salvo algumas raras exceções, pode ser que isso seja verdade. Mas houve uma construção, houve todo um terreno preparado para que essa pessoa pudesse decidir trair. E entendendo como é que esse terreno foi preparado, a gente pode tomar algumas atitudes, algumas ações, algumas decisões que vão talvez dificultar ainda mais que uma traição aconteça. Vou fazer uma metáfora aqui para você entender o que eu quero trazer para você nesse vídeo. Imagine que você goste muito do seu carro e você cuida muito bem dele. Você não gosta de nenhum amassadinho, nenhum risquinho, você gosta dele perfeito, ok? E o que você faz para manter ele perfeito? Você lava, você encera, você faz as manutenções preventivas, você dirige de forma numa direção defensiva, você obedece às leis de trânsito, você toma todo o cuidado. Mas isso te garante 100% que seu carro não vai ter nenhum amassadinho? Não tem 100% de garantia. Por quê? Porque não depende 100% de você. Você consegue fazer coisas que estão no seu controle. Então você pode sim fazer tudo que está dentro das suas possibilidades para você evite que seu carro tenha um risco, tenha um amassado. Mas isso não vai evitar que alguém bata no seu carro, que alguém abra a porta e amasse a lateral do seu carro. Então você vai fazer todo o possível, tudo que está dentro do seu alcance, do seu controle, para evitar esse tipo de coisa. Mas você não tem uma garantia de 100%. E com a traição é a mesma coisa. O que eu vou trazer aqui para você? Eu vou trazer a anatomia da traição, para você entender como ela é construída e para que você consiga tirar a maioria dos tijolos dessa construção para evitar que ela aconteça. Tá bom? Então eu vou dividir a tela com você agora e nós vamos para a parte teórica desse vídeo para você entender realmente como é que uma traição ela é construída, ok? Antes de dividir a tela com você, uma coisa precisa ser dita. A responsabilidade de uma traição é de quem cometeu aquele ato, ok? Isso é indiscutível. Quem traiu é o responsável por isso. Mas esse terreno pode ter sido preparado por você também, ok? É mais ou menos assim, usando uma outra metáfora. Aquele que traiu apertou o gatilho, deu o tiro, mas você talvez tenha municiado essa arma. E é isso que eu quero que você entenda. Como não municiar essa arma para que você evite ao máximo
as possibilidades de uma traição. Então, vem para cá para a gente começar realmente este vídeo. Pronto, aqui. Como evitar uma traição? Nós vamos entender a anatomia da traição. E para isso, nós precisamos analisar a traição por 4 dimensões. Uma dimensão antropológica, uma dimensão fisiológica, uma dimensão psicológica e uma dimensão espiritual. Tá? E uma outra coisa precisa ser dita antes. Nós vamos partir do pressuposto da premissa da imaturidade. Tá? Uma traição é fruto de uma imaturidade também. Então, só pessoas imaturas traem. Então, por essa questão da imaturidade, pela sua imaturidade, pela minha imaturidade, pela imaturidade do outro, é que isso aqui faz todo sentido. Então, eu quero que você olhe para isso aqui com o coração aberto. Que você coloque muito amor nas palavras que eu vou te dizer agora, para que você entenda e use isso a seu favor. Nada daqui é para alfinetar, nada daqui é para apontar o dedo. Se você que está vendo esse vídeo, use isso aqui a seu favor. Não usa esse conhecimento que você vai adquirir agora nesse vídeo contra o outro, use a favor do outro, porque você vai ver que tem coisas aqui que você vai precisar intervir junto com o outro. Mas não é apontando o dedo, não é acusando, não é sendo agressivo ou agressiva, mas sendo misericordioso, entendendo que quem trai, com certeza está doente, está apartado de Deus, está longe da moral, está disperso da sua própria personalidade. Então você que tem essa noção, você vai ser o canal de cura para essa pessoa, tá? Então vamos começar aqui. Então, lembrando aqui, vou até anotar para você não esquecer essa premissa. Então, vamos colocar aqui, ó. Vou até colocar em maiúsculo. Premissa, tá? Imaturidade. Tá? Então, a premissa de toda traição, ela não tem como ser outra coisa a não ser imaturidade. Tá bem? Então, vamos partir agora para a visão antropológica. Lembrando dessa questão da imaturidade. Por quê? Nós, quando somos imaturos, quando a gente não usa a nossa inteligência para tomar decisões, né? Usamos aqui o nosso imaginário, que é a nossa parte mais baixa, nós agimos como? Nós agimos como os animaizinhos, né? Você pega um cachorro, um gato, nós temos um casal de calopsitas e todos são iguais diante ali das suas necessidades. Se ele está com fome, se ele não quer que você faça nada, ele vai te agredir. Ele vai sempre buscar suprir as necessidades e os desejos. Tá? Então, um animalzinho, ele nunca vai falar assim, eu não vou comer que eu vou fazer jejum. Você nunca vai ver um cachorro fazendo jejum. Se ele está com fome, ele vai lá e come. Se ele está com raiva, ele vai lá e te morde. Se ele quer carinho, ele vai lá buscar carinho. Se a fêmea está no cio, ele vai lá e vai cruzar com aquela fêmea. Ele não vai pensar, eu tenho eu cruzei com uma fêmea agora essa semana, eu tenho um compromisso com ela. Não existe isso. O animal ele vai agir conforme a sua vontade. A sua vontade não, o seu desejo. Tá? A sua necessidade. Então, isso aqui funciona, isso aqui vai fazer sentido, porque nós agimos de forma imatura como animaizinhos. Ok? Feito toda essa introdução agora, nós vamos entender isso aqui. Essa antropológica vem o quê? Vem aí dos nossos ancestrais, toda a nossa história, desde a criação até hoje, tá? Então, agindo como animaizinhos, existem 4 vertentes na atração física entre nós, entre um homem e uma mulher, tá? E essas 4 vertentes são beleza e sensualidade. Então, uma coisa que atrai é o que? A beleza. E aqui eu já quero... Nós vamos escrever bastante aqui, porque vai dar pano para manga esse negócio. Então existe a beleza para o homem e existe a beleza para a mulher. O que é beleza para homens? Então, a beleza no homem, ele está onde? Na força. Tá? E a beleza na mulher está onde? Na estética. Tá? Então você que é homem, para você
cultivar essa beleza, você precisa ser forte. E eu não estou dizendo que você tem que ser um bodybuilder. Eu não estou dizendo que você tem que ir para academia e ficar grandão. Ficar ali, ó, pá, um bração, né, tríceps, bíceps. Não tô abdômen trincado. Pode, se você quiser, não tem problema nenhum ir para academia para isso. Mas o que é a força para o homem? É a capacidade de proteger. O homem tem 3 grandes papéis, tá? Dentro do casamento: prover, proteger e procriar. Prover é a capacidade de trazer recursos para a casa, de suprir as necessidades da sua família. Proteger é a capacidade realmente de deixá-lo seguro. E procriar é a capacidade de passar o que ele tem para frente. Não só ter filhos, mas a sua inteligência, o seu conhecimento. Então, toda vez que você tem essa capacidade de passar o que você tem de bom para frente, isso é o procriar. Então, perante esses símbolos, esses papéis aqui do homem, é que a beleza dele vai se fazer presente. Então, através da força, é a capacidade de proteger. Não é simplesmente a forma dos músculos do corpo, mas aquele homem que chega, tem presença, tem postura, tem moral, ok? Então isso é a beleza no homem. E o que é a beleza na mulher? A beleza na mulher é a estética. Exatamente isso. Tá? Não estou dizendo que você tem que se emperequitar, que você tem que se botocar, né? Fazer harmonizações para se manter jovem pro resto da vida, linda, maravilhosa. Não, né? Ai, meu Deus, lembrei do negócio aqui da questão. Tem gente que exagera tanto que a harmonização vira demonização, né? Que a gente tem visto aí, pelo amor de Deus. Bom, voltando aqui. Então, você precisa se cuidar, se arrumar. Para de ficar o dia inteiro de pijama em casa. Agora começou a eleição. Não pode mais, né? A camiseta. Não sei se pode a camiseta do candidato, mas você vai ficar com a camisa do candidato o dia inteiro dentro de casa, pô. Coloca um vestido. Engraçado, minha mulher cunhou esse termo e eu achei muito interessante. Ela fala de vestido de lavar calçado. É um vestido que ele está arrumado para estar em casa, mas com ele você também pode sair, ir no supermercado, ir fazer uma compra, ir na padaria. É algo que você está decente, tá? Então, se arrume, se maquie, arrume seu cabelo, tá? A beleza, ela tem o seu poder durante o tempo. O tempo também, né? Ela é lógico, com o tempo, o tempo vai deixando marcas, mas a beleza dessa mulher com um pouco mais de idade também é beleza, né? Ali já vieram os filhos, né? Teve uma modificação no corpo, mas a beleza não está só assim como para o homem não está só nos músculos, para a mulher também não está só no corpo, está no se arrumar, no se cuidar, no se passar uma maquiagem, passar um limp tint ali, um hidratante labial, ok? Então a beleza da mulher está nessa estética. Então você tem que se atentar a isso, tá bom? E a sensualidade é o quê? A sensualidade é todo digamos assim, o seu comportamento, né? Para o homem, uma voz impostada, uma voz firme, né? Força. A mulher, uma voz doce, né? Uma delicadeza nos gestos. Tudo isso é beleza e sensualidade, ok? Então, a primeira vertente é beleza e sensualidade. A segunda vertente, poder aquisitivo e influência, ou seja, capacidade de gerar renda, capacidade de trazer coisas para dentro de casa, ok? E quanto ele é influente naquele meio que ele convive. Ele, na verdade, é o ser humano, tá? Tô falando do ser humano como forma geral. E habilidades e inteligência. Habilidades, capacidade de resolver problemas. Então, quanto mais problema aquela pessoa consegue resolver, mais atraente ela se torna. E inteligência no sentido de saber usar essas capacidades. Não adianta essa pessoa só ter habilidade e não saber usar. Capacidade, a inteligência de saber qual habilidade usar em cada momento, concatenar, integrar habilidades para resolver problemas, criatividade.
Então, esse é uma outra vertente da atração. E a quarta vertente é personalidade e atitude. O que é personalidade e atitude? O tamanho da personalidade dela, tá? E o poder de reação que ela tem frente à realidade, o poder de transformação que ela tem na realidade. Então, essas quatro vertentes é que criam a atração de um ser humano pelo outro. Ok? Então, lembra que nós estamos falando de seres humanos imaturos. E como é que funciona isso então? Um homem vai buscar o que numa mulher? As, as quatro. Não, vamos inverter. Uma mulher busca o que num homem? As quatro vertentes em abundância. Então ela quer um homem que seja bonito e sensual. Ela quer um homem que tenha poder aquisitivo e influência. Ela quer um homem que tenha habilidade e inteligência, e ela é um homem que tem personalidade e atitude. Ela busca abundância nos quatro, ok? O homem não. O homem busca o quê? Busca dois fatores. No máximo dois. O quê? Beleza e sensualidade. E no máximo ali, uma personalidade e atitude, desde que essa personalidade não seja maior do que ele. Por quê? Por que essa discrepância? Por que a mulher busca quatro e o homem busca dois? Porque nós estamos falando de seres humanos imaturos. Então, um homem imaturo, para ele se sentir seguro, ele precisa se sentir levemente superior à mulher. Tá? Acalma seu coração. Presta atenção nisso. Então ele precisa se sentir um pouquinho superior. Não muito superior, porque senão ele vai desprezar totalmente aquela mulher. Mas um nível superior para ele se sentir o cara, digamos assim. Tá? Lembra, vou sempre bater nessa tecla, nós estamos falando de seres humanos imaturos. Só que aí o que acontece? Você começa a entender por que o homem não vai buscar uma mulher que tem MBA, pós-graduação, ganha mais do que ele, não vai buscar. Tá? Por quê? Isso, ó, tá dentro do ser humano, ok? Então, o que acontece aqui? Se a mulher começa a ser um pouquinho superior ao homem, ganhar mais do que ele, estudar mais, se tornar mais inteligente, ser muito mais bonita, ter uma personalidade mais forte, influenciar muito mais pessoas, o que acontece? Ele se sente inferior. E aí aqui entra duas características muito importantes em homens e mulheres. O homem, ele tem duas características, que é a insegurança e a violência. Quanto mais inseguro o homem se sente, mais violento ele se torna. Tá? Então, essa balança é muito importante. Se ele se sente muito abaixo, ele se sente inseguro. E aí ele se torna violento. Ele vai falar alto, ele vai gritar, ele vai tratar mal, ele vai reprimir. E a traição é uma forma de violência. Tá? Aí você fala, mas ele traiu a esposa com uma novinha muito bonita, mas só tinha beleza. Não tinha inteligência, não tinha. Ele precisa ter essa superioridade. Ok? E a mulher, duas características dela são a inconstância e a hipergamia. Lembrando sempre que nós estamos falando de seres humanos imaturos. O que é isso? Inconstância não precisa nem falar, né? É só olhar para o ciclo de 28 dias aí da mulher que a gente vê. Né? Oscila, né? Ela oscila. Então essa é a inconstância. E hipergamia é o quê? A mulher imatura, por mais que ela tenha um homem do lado dela, ela tá ali, ó, de olhinho para um lado e para o outro, buscando um homem que seja maior do que o dela. Tá bom? Então, esse é o aspecto antropológico. Lembra, nós estamos falando de seres humanos imaturos, seres humanos que agem como animaizinhos. Tá? Então, por isso ele tem sentido. Tá? Presta atenção, analisa sobre isso que eu falei. Reveja de novo isso aqui, você vai entender bem. Você vai ver, você vai conseguir identificar isso aqui, tá? Na sua vida. A segunda dimensão é a dimensão fisiológica, ou seja, do nosso corpo, tá? E aqui entra o quê? Uso de substâncias, álcool, drogas, tela, tá? Por quê? Porque isso
ele baixa o nosso senso crítico, a nossa base de valores, ele rebaixa quando eu uso essas substâncias. E aí isso me cria uma oportunidade, uma propensão para que haja uma traição. E aqui tem um dado interessante, tá? Ultimamente, a questão de uso de anabolizantes, né? Aí estamos aí numa era de culto ao corpo, né? Do corpo perfeito, a busca do corpo perfeito. As mulheres estão usando anabolizantes, os homens estão usando anabolizantes. Isso faz o quê? Aumenta o nível de testosterona, aumenta a libido. E aí, sobre essa ótica da libido, a libido extremamente exacerbada, cria possibilidades. Lembrando que a traição ela é uma questão de oportunidade. Tá? Não estou dizendo que todo mundo que usa anabolizante, todo mundo que toma uma cervejinha a mais, que faz uso de droga. A droga é mais complicado, mas que ele vai trair. Tá? Isso aqui são possibilidades, são coisas que aumentam a possibilidade de traição. E a traição é uma questão de oportunidade. Se tiver uma oportunidade e a pessoa tiver essa tendência, ela vai fazer. Tá? Então, e outra coisa é a pornografia. Aqui vem a questão do uso das telas. Tá? Por quê? Você precisa entender o que a gente fala sobre ciclo dopaminérgico, tá? Para entender um pouco essa questão da pornografia. Por quê? Nós temos essa substância, esse hormônio de dopamina dentro do nosso corpo, que é, digamos assim, para esse sentido, para essa questão da pornografia, eu vou chamar ela de hormônio do prazer, tá? Da satisfação. E a gente tem ali um nível basal, que é o nível normal do nosso corpo da questão da dopamina. Tá? Vou usar um número aleatório aqui, 80. Vamos supor que a sua dopamina é 80. Ok? Aí você tem uma carga de dopamina. Essa dopamina vai para 100. Só que o que acontece? Quando ela volta, ela não volta para 80, ela volta para 50, lá embaixo. E aí você precisa de cada vez mais. Isso é o ciclo dopaminérgico. Então, cada vez você precisa de mais estímulos para ter o nível de prazer que você tinha antes. Entendendo isso, você vai entender agora essa questão da pornografia. Ainda mais com as telas, né? A facilidade. Hoje nós temos aí vários aplicativos de rede social que a gente chama de soft porns. Pornografia light, pornografia soft. Que são as dancinhas, são as roupas extremamente curtas, biquínis pequenininhos, o culto ao corpo, a foto, né? A vaidade exacerbada ali, né? Então, a pessoa fica ali scrollando, vendo aquilo ali, dando like, olhando, e aí vem a questão da pornografia. Ele começa nessa soft porn, olhando ali, dancinhas, mulheres de biquíni, tá? Mais forte nos homens, apesar de que as mulheres também estão tendo um alto nível de consumo de pornografia, tá? Mas eu vou usar o exemplo do homem. Então ele tá ali, rolando, tá? Aí chega um momento que só vê ali não satisfaz. Aí ele vai começar o quê? Começar a curtir, para ver se tem algum retorno, alguma reação. O homem, ele é dotado à conquista, tá? Então ele fica ali. Aí vai dando like, aí a pessoa viu que ele deu like, retribui, dá um coraçãozinho também. Só que aí isso aí também não adianta mais. Aí ele começa a consumir coisas mais pesadas, pornografia propriamente dita. Tá? Não vou usar termos aqui para o vídeo não cair, não sei que idade às vezes das pessoas que vão assistir esse vídeo, mas você sabe do que eu estou falando. O ato ali em vídeo, tá? E aí o que acontece? Como ele precisa de cada vez mais estímulo, ele começa ali, vendo ali mesmo sexo, e depois dois com um, depois mesmo sexo, depois. E aí o trem vai virando, meu Deus do céu, não tem limite. Cada vez mais esdrúxulo. Só que aí chega um ponto que só na tela não satisfaz. Ele precisa de interação. Aí ele começa a mandar mensagem, mandar direct, conversar, chavecar. Aí ele começa a chavecar no mundo real, com colegas de trabalho, com tudo. Ok? Até o ponto de que só essa interação não basta. Aí ele precisa consumar o ato. E aí que vem a questão da oportunidade. A hora que surgiu uma oportunidade,
acontece a traição. Ok? Então essa é a dimensão fisiológica. Uso de substâncias e pornografia. Na dimensão psicológica, nós temos o egoísmo, que não preciso nem falar muito, né? O egoísmo talvez seja um dos assuntos mais falados quando se trata de relação conjugal, que é um olhar para mim, que é um olhar para as minhas necessidades, olhar para as minhas vontades, olhar para os meus desejos. Egoísmo, o meu ego muito maior do que tudo, né? O amor próprio muito bem disseminado. Você precisa se amar primeiro. E aí a gente precisa entender que o egoísmo, ele é um vetor que aponta para dentro. E o amor é um vetor que aponta para fora. Não tem como eu amar sendo egoísta. Eu preciso deixar o meu egoísmo de lado para viver o amor. Então essa é o psicológico, tá? Tem várias técnicas, não é intuito desse vídeo tratar o egoísmo, mas trazer para você que você precisa olhar para isso. Olhar para o seu para dentro e dizer assim, quanto egoísta eu tenho sido dentro do meu casamento, tá? E ambiente pessoas, né? Casados têm certos ambientes que não devem frequentar. Algumas certas amizades. Imagina um homem casado com a maioria dos seus amigos solteiros. O que vai dar nisso? Vai pro bar tomar uma cervejinha no happy hour e dali eles vão dar uma esticadinha não sei para onde, e aí? Então a gente tem que estar atento a esses fatores aí de ambiente que a gente frequenta e de pessoas do nosso convívio. Tá? Então esse é o fator psicológico. E agora a gente entra no último fator, que é o fator espiritual. Aqui eu vou trazer a ausência de Deus, porque muitas pessoas realmente tiram Deus do seu relacionamento, tiram Deus da sua vida. Como algo vai dar certo? Um casamento que é feito a três: o marido, a esposa e Jesus Cristo. Como que vai dar certo se eu tiro Deus disso daí? Não posso. Eu tenho que ter uma vida espiritual. Eu tenho que buscar as virtudes. Eu preciso fazer isso. E a outra é a hipocrisia, que é, digamos assim, uma falta de senso moral, uma falta de verdade moral. Eu sei o que é certo, sei o que é errado, mas eu tento me convencer do que o errado é certo e vou lá e faço. É a pior coisa que tem. Então precisa ser trabalhado também, precisa trazer essa vida espiritual para dentro da casa, da família. Sem essa presença de Deus, é praticamente impossível se manter um casamento. Por que que o primeiro milagre de Jesus foi feito numa bodas, num casamento? Que estava fadado ao fracasso, porque acabou o vinho. E o vinho, que é o símbolo da alegria, naquele momento tinha acabado. Você imagina naquela época, no contexto da época, acabar o vinho numa das cerimônias mais importantes da época, na vida de uma família. Duas famílias que estão ali se unindo através do casamento dos cônjuges, né? Dos filhos. Era uma Era uma vergonha enorme acabar o vinho no meio do casamento. O casamento naquela época tinha 2, 3 dias, né? E Jesus entra e salva esse casamento, transforma aquele casamento natural em sacramento. Então, como é que a gente vai tirar ele de dentro do nosso casamento? A gente, na verdade, precisa trazer ele cada vez mais presente no nosso casamento para que isso dê certo e evite uma traição. E tem uma frase que é muito interessante que diz assim: algo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo, e algo é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, você tentar se convencer do que é certo, do que é errado, certo, é hipocrisia. E aí vai dar vai dar problema. Você tem que estar muito atento para isso. Então, essas são as 4 dimensões da traição, tá? O que você precisa fazer agora? Eu não botei aqui da teoria à prática, mas o que você precisa fazer? Você precisa analisar isso aqui, reveja esse vídeo e pensa assim, ali no antropológico,
Como é que tá a minha vida com meu marido, com minha esposa? Eu tô me cuidando? Eu tô sendo sensual? Eu tô ajudando em casa? Eu tô deixando, mesmo que eu ganhe mais, deixando ele coordenar ali as coisas? Olha só que mulher sábia. Apesar de ela ganhar mais, vai no restaurante, ele paga. Olha, você está sendo uma mulher sábia quando você faz isso, tá? Habilidades, incentivar novas habilidades, buscar novas habilidades, né? Se tornar ali a personalidade ela se sobrepõe ao caráter. Então, desenvolvimento das virtudes, desenvolvimento dos valores, tudo isso vai ajudar a vocês crescerem enquanto casal e se unirem cada vez mais naquela uma só carne que o casamento nos torna, olhando para isso aqui, né? Como é que é a minha relação com o álcool? Eu exagero? Eu faço besteira quando eu tomo uma cervejinha, um vinho a mais? Eu estou usando aquela marihuana, como diz Padre Maurício. Padre Maurício, perdão. Padre Paulo Ricardo. Então, parar com essas coisas. Pornografia, para de pornografia. Se você descobrir que seu marido está usando pornografia, ajuda ele. Ajuda a sua esposa. Não é apontando o dedo, essa porcaria que você está vendo esses cacas aí, isso aqui, então. Ajuda. Busca como é que você pode ajudar. Não é o egoísmo, trabalhar o seu egoísmo. O amor constrange, só o amor transforma. Então, tira um pouco, rasga esse peito aí, tira esse egoísmo que a gente tem dentro e tenta ser mais, começa a servir mais o seu cônjuge. Né? E aqui já estou dando um passo a passo. Se você não está anotando, está perdendo tempo. Vai ter que voltar o vídeo e assistir de novo. Né? Mudar os ambientes ali, buscar casais que são que são inspiração, que vocês admiram, olhar como é que eles vivem, frequentar a casa deles, ver como é que é o trato de um com o outro e tentar trazer isso para dentro da casa de vocês, mudar o ambiente, muda ali o hall de amigos, muda ali o, o ambiente que vocês frequentam, ambientes mais saudáveis, né? E trazer realmente Deus para dentro da vida de vocês, tá? Começa a frequentar a missa, começa a fazer orações durante o dia, faz uma oração de agradecimento do alimento, de todas as vezes que você vai fazer uma refeição. Busca aí uma leitura diária espiritual. Não precisa ser a Bíblia, busca ali, tem vários livros, Imitação de Cristo, que é muito bom, né? Aquele Minutos de Sabedoria, Caminho, de São José Maria Escrivá, Caminho, Suco e Forja. Então começa a ler alguma coisa todos os dias ali, 5 minutos, 10 minutos, começa a trazer de novo. E aumentar drasticamente a verdade moral. O que é certo, o que é errado. Se comprometa com o seu casamento. Só você pode se comprometer com o seu casamento. Não fica esperando o outro. Você que está aqui nesse vídeo, você que tem essa consciência, você que está buscando essa transformação no seu casamento, você é o responsável. Não vou fazer só porque o outro faz, eu vou fazer porque é meu dever fazer. Se comprometa com ele. Tá bem? A única coisa que você não pode deixar de fazer agora, nesse momento, é deixar o seu like e se inscrever no canal se você não é. A maioria das pessoas que assistem os vídeos aqui não é inscrito, então se inscreva para dar uma força pro canal, ok? Dá o like, deixa seu like nesse vídeo, tá? Fiz com muito carinho para você, eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Se você conhece alguém que está passando por dificuldades, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Deixa aí nos comentários qual é a sua maior dificuldade no casamento. Eu quero produzir cada vez mais vídeos para você consumir e ir melhorando o seu casamento. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um abraço no seu coração. Eu sou Fabiano Henrique. União memorável. Juntos até o céu.